Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 11 de março de 2023. Estamos introduzindo a lição de número 11 do nosso trimestre, cujo tema será Administrando em Tempos Difíceis. O texto base para o nosso estudo, Salmo capítulo 50, versos 14 e 15, que diz: Ofereço a Deus sacrifício de ação de graças e cumpro os meus votos para com o Altíssimo. Invoque-me no dia da angústia e eu o livrarei, e você me glorificará. Quando paramos para poder pensar naquilo que tem sido a experiência de muitos de nós nesse tempo tão complexo que temos vivido, se pararmos para pensar apenas nos últimos anos, estamos falando de pandemia, estamos falando de crise econômica, estamos falando de guerras. Agora, nesse exato momento, enquanto estamos falando a respeito disso, a guerra da Ucrânia tem mexido com alguns detalhes relacionados até à nossa própria economia nesse momento. Quando poderíamos imaginar que uma desavença ou uma guerra está acontecendo lá no leste da Europa, entre a Ucrânia e a Rússia, poderia afetar a nossa economia? Poderia fazer com que, por exemplo, entre outras coisas, a farinha de trigo se tornasse mais cara aqui na América do Sul? Quando falamos sobre terremotos, como o recente terremoto que acabou destruindo boa parte da Turquia e ao mesmo tempo da Síria, lugares que têm sofrido tanto, inclusive com guerrilhas enfim, com situações realmente complexas. Quantos são os nossos irmãos sírios que têm tido que migrar daquele país por causa da violência que a guerra tem trazido para aqueles lugares, e agora, ainda diante de todo o sofrimento, um terremoto. Quando olhamos para isso tudo, percebemos o grande desafio que é conseguir sobreviver numa época como essa. A tendência natural do ser humano é voltar-se para dentro de si mesmo, preocupado exclusivamente com as suas próprias necessidades e deixando de lado aquilo que são os princípios do reino de Deus. O Senhor Deus estabeleceu de forma muito clara: busque em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. E nós vamos vendo, hoje em dia, muita gente preocupada exclusivamente consigo mesma e deixando Deus, bem como o seu reino, em segundo plano, em segunda mão. Não se apercebe, entretanto, que agindo dessa maneira, vivendo dessa forma, atrairão maldição ao invés de bênção. Mesmo numa época difícil como essa, o Senhor Deus tem bênçãos para nós. Quando olhamos para a Bíblia, percebemos que mesmo em momentos difíceis, momentos complicados, o Senhor Deus pode abençoar o seu povo quando esse lhe é fiel. Eu gosto sempre de pensar em Gênesis capítulo 26, que menciona a história de Isaac. Isaac estava vivendo em Gerar, na região da Filistia, e o que acabou acontecendo foi que uma grande fome tomou conta do país. E enquanto todo o país sofria, Isaac, por ser fiel a Deus, recebia a bênção do Senhor e começou a prosperar. Os filisteus, com ciúme dele, pediram que ele saísse do país. E ele foi para uma região desértica e começou a tentar cavar um poço numa região desértica. E o Senhor Deus fez com que ele encontrasse água e começasse a prosperar. Em pouco tempo, os filisteus vieram atrás dele, procurando fazer com ele um acordo de paz, porque perceberam que as bênçãos que o país estava enfrentando na época, ou estava recebendo na época em que Isaac estava no meio deles, era exatamente porque Isaac era o abençoado do Senhor. Portanto, nós não podemos atrelar as nossas bênçãos ou aquilo que o Senhor Deus tem a nos dar simplesmente pelas condições políticas, financeiras, sociais que nós vivemos no nosso mundo. O Senhor Deus tem bênçãos grandiosas para nos oferecer. Mas é claro que como vamos lidar diante das crises vai influenciar a maneira como nós lidaremos com a ansiedade. A ansiedade é o mal do século. Pessoas que perdem o sono com medo daquilo que vai acontecer. Se bem que quando olhamos para a Bíblia percebemos que esse também é um sinal da aproximação de Jesus. A Bíblia vai mencionar que as pessoas haverá uma angústia entre as nações. A palavra angústia ela pode ser traduzida também como ansiedade. As pessoas estarão na expectativa daquilo que vai estar por acontecer. É um sinal da vinda de Jesus. Mas nós, como povo de Deus, não precisamos viver isso.
Aliás, Jesus chegou a trabalhar esse mesmo conceito quando você vai para Mateus capítulo 6, versos 32 e 33, e Jesus falou o seguinte: porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Exatamente antes de dizer essas palavras, Jesus disse: olhem as aves do céu que não plantam, não semeiam, não colhem, mas o Pai que está no céu as alimenta, e nenhuma delas cai do céu sem que o Pai veja. Olhem os lírios do campo, tão lindos, formosos. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E às vezes ele floresce de manhã e à tarde já está murcho. Mas é o Senhor Deus quem os veste. Eles não se preocupam com o que irão se vestir. E nem as aves do céu com o que vão comer. Aí ele vai dizer: não se preocupem também com essas coisas, porque vocês valem muito mais do que pássaros e plantas. Aí vem o texto em que ele vai dizer: porque os gentios, ou seja, aqueles que não conhecem a Deus, é que agem dessa maneira, vocês não precisam agir assim. O Pai de vocês que está nos céus sabe do que vocês precisam, sabem que precisam de todas elas, mas busquem o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. É Deus dizendo, ao invés de confiar na estrutura e na estabilidade mundial, confie em Deus, viva para o reino. E enquanto você cuida do reino de Deus, Deus cuidará dos seus interesses, das suas coisas. Há um parágrafo que vai aparecer no nosso guia de estudos que diz assim: em meio a tempos difíceis, quando precisamos nos apoiar no Senhor, mais do que nunca, há alguns passos concretos fundamentados em princípios bíblicos que devemos seguir. E nessa semana veremos exatamente que passos são esses. Como administrar a nossa vida, bem como as nossas prioridades, num tempo tão desafiador como esse. A temática, vou dizer a você, vai valer muito a pena. E eu desafio a estudar conosco. Nós vamos orar pedindo a Deus para que Ele nos dê sabedoria e discernimento para vivermos esses princípios. Entretanto, vamos também agora gastar alguns momentos para orar pelos pedidos que estão aí no nosso chat. Eu realmente menciono a vocês que meu coração tem ficado tocado ao perceber a movimentação que tem acontecido dentro do nosso chat. Pessoas que vão lá e marcam outras pessoas ou acabam respondendo em cima dos pedidos mencionados, dizendo: fulano, estou orando por você, estou orando pelos seus interesses, estou orando pelos seus pedidos. E ao mesmo tempo a quantidade de pessoas que estão colocando as respostas às orações que têm recebido. Por favor, faça isso, coloque o seu pedido, mas também quando você receber a resposta de Deus, coloque a resposta que você recebeu, para que possamos nos alegrar e agradecer a Deus também por isso. Já mencionei, escolha aí pelo menos 5 pessoas pelas quais você vai orar durante esse dia. Eu escolhi 5 que vou colocar aqui para você agora. A primeira é a Sônia Maria. Ela menciona que está com um irmão que está com câncer. E ela gostaria muito que nós orássemos por ele. O Senhor, que é o médico dos médicos, vamos colocar o irmão da Sônia Maria nas mãos do Senhor Jesus. A Neide Campos, ela menciona que a mãe foi internada para fazer uma cirurgia de emergência. E ela pede para que nós também oremos colocando a sua mãe nas mãos do Senhor. Irmã Neide, vamos pedir a Deus para que, como médico dos médicos, visite a sua mãe lá no hospital. A Almeirinda Vilela, ela pede para a Jussara. A Jussara, ela teve Covid e por causa da Covid houve alguns desdobramentos e ela está fazendo uma cirurgia hoje, enquanto a gente está aqui, enquanto eu estou fazendo essa gravação, ela está mencionando que a Jussara está fazendo uma cirurgia no pulmão. Então eu peço que vocês orem junto comigo pela Jussara. A Dalva Fávero, ela pede pela Beatriz. A Beatriz, ela está vivendo uma depressão e precisa também que a mão de Deus seja colocada sobre ela. E finalmente a Alessandra. A Alessandra está aqui clamando porque está vivendo o drama de uma mãe com um filho que está vivendo a dependência química e ela quer a libertação desse filho. Pede para que o Espírito de Deus toque no coração dele e que ele decida, de alguma forma, buscar ajuda e em Deus conseguir a plena libertação. Vamos orar então? Obrigado, Senhor, porque apesar de vivermos num tempo tão desafiador, onde tantos elementos têm nos empurrado cada vez mais para a ansiedade, nós podemos confiar no Senhor. Ajuda-nos nessa semana a entendermos o Teu propósito para nós
e a vivermos os princípios da Tua palavra enquanto administramos a nossa vida e colocamos prioridades nela nesse tempo desafiador. Oramos também, Senhor Deus, de uma maneira muito especial, pelos pedidos que foram aqui mencionados. Muitos que estão pedindo por questões ligadas à saúde, outros que pedem por libertação, enfim, e quantos outros pedidos que foram mencionados no chat. Responda a cada um de acordo com a Tua vontade. Queremos ter a oportunidade de te agradecer aqui também, Pai. Pois oramos em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição. E você?